Fala aí, povo. Fala aí, família. Salve, salve. Olha onde eu tô. Que delícia. Friozão do caramba. Friozão do caramba. E a gente aqui curtindo essa maravilha da criação de Deus. Como o sol tá forte, eu comecei a gravar a live achando que tava online e não tava. Agora eu tô online. Tava indo em direção a Porto Alegre ontem, descobri que minha mãe tava na casa de uma amiga dela de infância, amiga de família, tia Simone. E interessante que eu vinha dirigindo sozinho. Normalmente eu tô dando carona. Eu adoro um aplicativo que existe, que é o BlaBlaCar. Não sei se vocês já ouviram falar. O SBL. Eu adoro o BlaBlaCar, porque além de ser uma boa maneira de você reduzir custos da sua viagem, você não viaja sozinho, é bom para ir batendo papo, você tem uma troca interessante. E esses dias fora de casa foram muito bons, começaram a abrir portas e novos projetos, né? Mas você cansa, né? Quando a gente está fora do nosso ambiente, a gente acaba cansando mais. E aí, no meio do caminho, começou a me dar um sono muito grande. E aí eu falei assim, preciso parar, não posso brincar com a minha própria vida, né? Eu tenho amor pela minha vida, eu tenho 2 filhas. E assim eu decidi, oi Vivi, bom dia, bom dia. E assim eu decidi parar. Parei para dar uma lavada no rosto, dar uma despertada. E aí abro o Insta rapidinho. E com o que eu me deparo? Com uma foto da minha mãe no litoral gaúcho. E aí eu falei assim, ué, onde é que você tá? Ela falou que tava na casa da amiga dela. E eu falei assim, então eu tô indo pra aí, posso? Então, ainda não cheguei em casa, ainda não tô em Porto Alegre. E aí eu acordei mais cedo ali e não sabia qual a chave eu conseguia sair de casa, qual que eu tinha acesso. Eu descobri a chave da porta, mas não descobri a chave da porta que dava acesso aqui a parte dos fundos, que dá direto na praia. E eu tava ali e testei algumas chaves. Eu tava sem graça de bater no quarto da tia Simone ali. Então não tinha como sair. Assim que eu vi um barulho, aí ela levantou. Tô precisando da chave. E aí já me veio um insight para trocar a ideia com vocês. Bom dia, Gui, tudo bem? Bom dia, Leandrinho. Já me veio um insight para trocar a ideia com vocês. Cara, por tudo na vida que a gente passa, tudo que a gente for fazer, olha onde eu tô, gurizada. Olha que maravilha. Friozão do caramba. Ontem teve ciclone extratropical não, ciclone, né, no estado de Santa Catarina. Eu tava lá, mas não na cidade por onde ele passou, mas a gente sentiu o vento. Inclusive toda a solidariedade ao povo de Blumenau, que a gente vem orar por Blumenau, gente, que foi inundado uma parte grande da cidade. Essa praia, Leandrinho, é Imbé, litoral gaúcho. Tava contando aqui pro pessoal, bom dia, Gui. Tava contando aqui pro pessoal que eu tava vindo ontem de noite indo pra minha casa de novo. Senti muito sono. Parei num posto pra dar uma lavada no rosto e molhar, né, a cara e recuperar as sinapses e continuar a viagem.
abri o Insta rapidinho e vi uma foto da minha mãe na casa da amiga dela, tia Simone, amiga de infância dela. E perguntei a cidade que eu tava, vi que eu tava perto, falei assim, tô indo pra aí, posso? Então eu ainda não cheguei em casa, parei aqui nessa cidade. E aí de manhã eu tinha levantado já cedo, mas estava sem graça de bater, chamar alguém. Comecei a testar as chaves da casa que eu via por ali e nenhuma me dava acesso à parte de fora. O portão da casa, depois eu vou mostrar ali pra vocês, ele dá direto pra praia, aqui o portão dos fundos da casa. E aí eu tive esse insight, quando a gente vai começar algo novo, um projeto novo, a gente tem que atravessar portas, a gente tem que atravessar portais. E não espere que as portas estejam escancaradas, você vai precisar da chave. Tem vezes na vida que você vai precisar meter o pé. É lógico que eu não podia meter o pé no portão da casa da tia Simone, né? Mas vai ter vezes na vida que a gente vai precisar meter o pé. De alguma forma a gente vai precisar liberar o nosso acesso, seja na força. De vez em quando o universo requer isso de nós, mas o melhor é com a chave certa. E quando a gente pensa em ter a chave certa para abrir portais que nos dão acesso a outros lugares, nós pensamos em preparação, nós pensamos em segredo, nós pensamos em códigos. Eis a importância da mentoria. O mentor nada mais é do que alguém que já conquistou as chaves que nós precisamos. Ele tem as chaves e ele nos entrega uma cópia por um valor. Ou então ele nos ensina a fazer a cópia, ele nos ensina o código daquela chave, mas por algum valor. Não pense você que um mentor entrega as coisas de graça, né? Quando Jesus começa a sua caminhada de ensino, ele vai passando e por onde ele passa, ele encontra pessoas. Ele vai falar, oi Rafa, tudo bem? Bom dia. Ele vai dizer, vem e segue-me. É interessante que Jesus não dá muito papo, cara. Ele não dá muita conversa. Ele simplesmente passa e ele diz, vem e segue-me. E os caras largam tudo e saem atrás de Jesus. Antes que alguém dissesse assim, mas Jesus não cobrou nada para ser mentor de ninguém. Cara, ele cobrou mais do que qualquer mentor da atualidade talvez pudesse cobrar. Ele cobrou a vida dos caras, vem e segue-me. Mateus estava lá, era republicano, estava cobrando imposto. Pedro, Tiago e João tinham uma pequena empresa de pescado, estavam fazendo seus afazeres. Cada um deles estava trabalhando e largou os seus afazeres e foi atrás de Jesus, cara. O mentor nada mais é que alguém que aprendeu os códigos, que descobriu, encontrou as chaves, e ele caminha conosco um tempo para nos ensinar ou nos dar uma cópia da chave por um valor, nos entregar uma cópia da chave, nada é dado nesse mundo, né? Nos entregar uma cópia da chave por um valor, ou então nos ensinar o código mestre para confeccionarmos essa chave. Mas tudo na vida requer que a gente passe, tudo que a gente vai começar requer que a gente passe por portões, por portais. Sem a chave correta você não consegue. Quando a tia Simone levantou, ela me entregou a chave que estava ali pertinho e eu não tinha visto. Eu precisava dela para saber onde que estava a chave, para ter acesso aos fundos da casa e sair para poder caminhar na praia e fazer essa live legal com vocês. Abrir mão de suas vidas, das suas famílias, do seu tempo, exatamente. Sigam-me os bons, diz o Gui. É isso aí, cara. Sigam-me os bons. Essa ideia que eu queria trocar com vocês, então, é sobre isso. Você tá só esperando que alguma coisa aconteça, que as portas comecem a se abrir para você? Tem gente que diz, né? No meio religioso isso é muito comum. As portas vão se abrir. Irmão, as portas não vão se abrir. Eu vou falar bem alto agora. Irmão, as portas não vão se abrir, meu brother.
Ô guria, ô mina, ô mana, maninha de Deus, as portas não vão se abrir pra você. Chegou nessa live agora e tá vendo um doido na praia gritar que as portas não vão se abrir? Exatamente, as portas não vão se abrir. Ou você vai encontrar o código mestre para confeccionar sua chave, ou você vai conquistar a chave de alguma forma, ou você vai ter que meter o pé na porta, mané. Mas porta não se abre sozinha. Entenda isso. Nossa, quando você saiu, você não sabia o que você ia falar com a galera? Não, eu não sabia. Mas eu tenho muito assunto para conversar com vocês. Só que quando eu precisei da chave e não tinha, eu falei, é isso que eu vou falar com o pessoal. Daí a importância de andarmos, de sermos treinados, de andarmos com um mentor. Daí a importância que eu dou ao meu mentor. Daí a importância que os meus mentorados precisam dar para mim. A importância de alguém que se dispôs a ensinar o código mestre das chaves. Alguém que se dispôs a confeccionar novas chaves e por um valor entregar a quem deseja, a quem necessita e a quem quer abrir os portões para ter acesso a novos lugares. E aí, falando de eu não saber o que eu ia começar a falar nessa live e simplesmente na hora vir, isso fala também de uma mente treinada. O quanto a sua mente está treinada. O homem comum, cara, a pessoa comum, ela simplesmente ia querer fazer uma caminhada, talvez fizesse ou não uma live, às vezes uma live por pura estética e puro status, falar assim, ó, que legal, eu estou caminhando na praia nesse frio. Mas quando a gente está com a mente treinada, a gente enxerga oportunidade e aprendizado em todo lugar. Em todo lugar. Vocês estão entendendo? Eu estava essa semana, até gravei um vídeo nesse local. Eu estava essa semana lá numa cidade de Santa Catarina, fui a um estabelecimento muito massa, muito interessante, pessoal que trabalha com algo muito legal. E eu vi uma frase pendurada na parede e eu fiz um vídeo a respeito daquela frase que me trouxe um ensinamento. Quando eu terminei o vídeo, a Aline Elisa, inclusive um abraço pro pessoal lá da Green Life de Araranguá. A Aline Elisa virou para mim e disse assim, como é que você consegue ter esses insights? E eu disse para ela, é uma mente treinada para enxergar além do corriqueiro, uma mente treinada para enxergar além do óbvio. Coração treinável, isso aí, Gui. Quando a gente está disposto, quando a gente entende, ó, a primeira coisa, a gente entende, a gente percebe, a gente compreende que a vida é muito mais do que as coisas corriqueiras e banais. A gente começa a olhar para a vida com gratidão, para o universo com gratidão, e a gente começa a entender e a saber garimpar, encontrar as chaves certas, porque Deus espalha as chaves por aí, cara. Olha que interessante. Por que a gente entra num processo de mentoria, como eu estava falando? Porque você encontra alguém que tenha códigos para confeccionar chaves. Essas são as chaves que um mentor entrega. Mas o mentor também nos ensina a encontrar as chaves escondidas. Sabe aqueles joguinhos de realidade aumentada que você sai com o celular procurando e aí você acha tesouros escondidos, né? Existem chaves que elas estão liberadas, mas elas precisam passar pelo crivo de um olho treinado, de uma mente que entendeu que existem muitos códigos que a gente só tem que olhar com carinho, atenção, com gratidão para o mundo, e o universo abre algumas oportunidades. O universo mostra para aquele que tem um olhar treinado
onde estão as chaves certas que ele precisa. Quando aquela queridona lá me perguntou: como é que você faz? Como é que você consegue ter esses insights? Eu falei assim: olha, é uma mente treinada a enxergar além do óbvio. É uma mente treinada para olhar para tudo na vida e entender de contextualização. Tudo na vida, cara. Aí você pensa assim: ah, Samuel, eu vou começar a falar, mas eu não tenho assunto. Cara, você tem assunto desde que você coloca o seu pezinho no chão. Eu lembro de um dia, acho que foi o ano passado, que eu acordei, eu não tava muito legal, e eu sentei na cama assim, eu fiquei assim: ai, cara, o que eu vou fazer hoje? Ai, cara, o que eu vou falar e tal. E quando eu olhei para as minhas pernas, minhas coxas brancas, sentado na cama, e eu não tinha nem encostado no chão ainda. Parecia que eu tava com medo de encostar o pé no chão. Quando a gente encosta o pé no chão, a gente se depara com a realidade fria do piso. E aquilo me deu um insight. Eu fiz uma foto, acho que tá até hoje no meu feed, se vocês procurarem. Tem uma foto lá das minhas coxas brancas, e eu escrevi um texto sobre aquilo. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, Deus, o universo está falando com a gente. Mas a gente precisa ter um olhar de gratidão para não nos fecharmos. Fala assim: ah, não aprendi. Eu dei um desafio para os meus mentorados, e eu disse assim: cara, viva como alguém que quer ser um milionário. Porque eu vejo muita gente rica dizer assim que o segredo é ficar um pouco mais rico a cada dia. O que eu tinha, o que eu tenho agora que eu não tinha ontem? Como é que eu vou terminar o meu dia? Eu tenho que encerrar cada dia tendo alguma coisa a mais que eu não tinha ontem. Eles falam sobre isso. E aí eu trouxe isso também para a parte da riqueza do acúmulo de capital intelectual. O que eu não sabia ontem que eu sei hoje. O que no final desse dia eu terei aprendido que eu não sabia. Daí a importância do mentor, mas daí a importância de você ter um coração grato ao ponto de olhar para o universo e perceber os códigos que estão ali, que você só não estava vendo. Assim você aprende com o próprio Deus, com o próprio universo. Treina o seu coração e a sua mente a aprender a enxergar o tempo todo ensinamentos em tudo que você faz. O simples parar, sem encostar os pés no chão, olhando com um certo medo, um certo desgaste emocional, porque pisar no chão revela a frieza do piso, a realidade da vida. Diz pra você: começou, negão, começou o dia, vambora. O procurar das chaves de uma casa que você não conhece. Saber todos querem, mas poucos vão atrás. Isso mesmo. Eu tenho isso aí, penso, ninguém quer saber disso. Tá vendo, Vivi? Cara. Ai, Vivi. Você é muito maior do que você se julga. Quando você descobrir isso, e se você trabalhar, depois de descobrir isso, entender isso, assimilar, aceitar isso, você trabalhar no jogo da humildade, ninguém te segura, mulher. E é exatamente isso aí também, Gui. As pessoas querem conhecer, querem saber, mas ninguém está disposto a ir atrás. Ninguém está disposto a olhar para a vida com um olhar reflexivo. Então, quando aquela moça me perguntou como é que você faz para ter essas sacadas, a minha resposta foi simples: é um olhar treinado a não olhar para o mundo com óculos clichê, a enxergar além do óbvio, porque Deus está falando com a gente o tempo todo, o universo está nos mandando mensagens o dia inteiro. E aí eu uso sempre uma metáfora. Oi, Sandra, tudo bem? Eu uso sempre uma metáfora, que é a metáfora do rádio. Quem está comigo aqui, mesmo que ainda não seja do meu movimento, por favor, joga o solzinho aí na tela, que é o meu símbolo, o símbolo da minha tribo, que eu quero ver. Por favor, mostra que vocês estão vivos, que eu quero trocar essa última ideia com vocês e depois eu quero me liberar aqui. E a outra coisa que eu trago esse ensinamento, gente, quando a gente está trabalhando com isso, trabalhando com as pessoas, a gente tende
a tudo que a gente vai fazer, a gente querer registrar e gravar e tal. E eu já me peguei fazendo assim, ó, vinha fazer um vídeo como esse, falava com o pessoal, entregava mensagens legais, interessantes, boas para a vida das pessoas, e depois eu simplesmente desligava o celular e saía. Eu falei assim, opa, peraí, eu tô vivendo um momento ou eu tô expondo um momento? Porque se eu não vivo o momento e eu apenas estou expondo o momento, eu me torno... Tudo é você, exatamente. Se eu estou apenas expondo o momento, eu me torno um impostor, eu me torno um aproveitador. Então eu vou trocar essa última ideia com vocês e aí eu vou desligar aqui e eu vou aproveitar esse momento. Solzinho, isso aí. Antes eu vou ali, como é pertinho, eu vou ali só para mostrar esse visual para vocês do portão, o portão pelo qual eu passei, que eu falei no início da live. Solzinho, uhul! Então, o exemplo do rádio, né, que eu tava falando. O universo está o tempo todo falando com a gente. Eu dou sempre esse exemplo. É um exemplo que eu já vi depois, eu não sei se as pessoas me ouviram ou tiveram o mesmo insight. Porque eu sei que isso é possível. Pessoas em locais diferentes do mundo terem o mesmo insight. No cristianismo a gente chama isso de pessoas que acessaram o reino espiritual. Na filosofia hindu, eles têm um nome para isso que é campo akáshico, que é onde todas as ideias estão liberadas. Platão chamava isso de o mundo das ideias, né? E Jung vai chamar isso do inconsciente coletivo, que é esse plano fora que a gente de vez em quando acessa, né? Mas eu sei que eu era um rapazote quando eu confeccionei na minha mente esse exemplo, essa ilustração, e depois de um tempo eu vi gente falando, não sei se o meu ensino circulou e depois eu ouvi o próprio exemplo, a própria ilustração, ou se foi alguém que acessou a mesma coisa que eu. Enfim, o fato é que esse exemplo diz o seguinte: você aproveita essa energia da natureza. Isso aí, Vivi, é isso que eu vou fazer. Vou mostrar para vocês ali o portão porque o visual é muito incrível. Vou indo ali enquanto eu termino essa última ideia para compartilhar com vocês. Pense numa rádio que é 24 horas. Uma rádio que você conheça aí da sua cidade, tá? Vamos pegar uma que é de como é que fala? De âmbito nacional. Jovem Pan, tá? Foi a primeira que me veio à cabeça. Jovem Pan, ok? Agora são... Que horas são agora? Agora são 8h23, tá? Eu não tô ouvindo a Jovem Pan, eu tô aqui conversando com vocês, certo? Para eu saber o que está sendo falado, qual música está sendo executada, qual programa está no ar, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um aparelho que transmita, né, o rádio, né? Eu vou ligar o rádio, se ele estiver desligado, eu vou sintonizar na frequência FM lá, o número que eu não lembro, né? E aí eu vou poder ouvir a programação da Jovem Pan, certo? É assim que acontece. 24 horas a Jovem Pan está online, está transmitindo. Mas eu só consigo receber as mensagens que a Jovem Pan tem para transmitir. Oi, Geise. Eu só consigo receber as mensagens que a Jovem Pan tem para transmitir quando eu acesso a frequência, quando eu ligo meu rádio. Assim é o universo, minha gente. Ele está sempre nos transmitindo ideias. Deus está sempre, o tempo todo, 24 horas por dia, falando com a gente, querendo falar com a gente, querendo nos ensinar. Mas a gente só está preparado para ouvir, a gente só consegue receber as mensagens do universo, de Deus, quando a gente liga o nosso rádio e sintoniza na frequência. Esse era o último ensinamento que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Não adianta, você pode falar assim, mas de madrugada, cara, mas não sei o que. Cara, o universo pode nos ensinar sempre, a gente precisa ter o olho treinável, o olho treinado. O olhar treinado é aquele que aprende a ligar o rádio e sintonizar na frequência.
Respondo agora de diversas formas, então, a pergunta daquela minha querida amiga que eu conheci agora há uns dias. Como você tem esses insights? Eu desenvolvi um olhar treinado. Eu sou um cara que decidiu sempre ligar o rádio, sempre sintonizar a frequência, porque eu me amarro na programação de Deus. Eu me amarro na programação do universo. E aí a gente acaba se destacando, se diferenciando entre os demais, porque a maioria das pessoas veem as coisas como corriqueiras e óbvias. Tão óbvias que elas veem que elas vivem no piloto automático, elas não conseguem aprender. Uma pessoa dessas, e a maioria tá, lamentavelmente, ela estaciona no tempo. E é por isso que você encontra os gurus, vamos dizer assim, né? Outro dia me chamaram de guru, eu fiquei brabo. Mas é por isso que você encontra as pessoas, os mentores, porque são aquelas pessoas que começaram a olhar para o mundo óbvio, só que sentiram alguma inquietação. Eu preciso de alguma coisa. Encontra o guru. O guru é aquele que não olha para o mundo como óbvio. Aprendeu a ligar o rádio e sintonizar na frequência, tá? Como eu prometi, eu vou deixar essa live gravada. Eu nem ia, mas foi tão louco o que veio aqui para nós que eu vou deixar gravado. Então, como eu prometi, ó, aqui tá o mar, ó. Tá? Tô em cima de uma pequena duna. E foi daqui que eu vim, ó, dessa casa. Passei por essa estradinha aqui, ó, de madeira, e por esse portão. Então foi aqui que eu precisei da chave para poder sair. E aí, pergunta reflexiva para a gente terminar a nossa live de hoje. O que você decidiu? Você vai procurar alguém para te mentorear, que te entregue os códigos por um valor determinado, que te ensine a encontrar as chaves que o universo deixou por aí disponíveis? Você vai querer fazer isso por outras pessoas? Se você quer ser essa pessoa que entrega os códigos, comece a treinar o seu olhar, a não olhar para as coisas como óbvias. Comece a entender que você precisa ligar o rádio e sintonizar. Busque um mentor, porque para mentorear você precisa ter mentor. Ninguém sabe tudo sozinho. E é uma coisa que eu sempre disse, sempre digo, falo, repito para os meus liderados. Vou virar aqui para a gente encerrar. Se você tem um mentor e você pergunta para ele quem é o mentor dele, ele diz que não tem, foge desse cara, ele é picareta, ele estacionou no tempo, ele acha que ele é o pica das galáxias e não precisa aprender mais nada com mais ninguém. Eu tenho mentor e conheço o mentor do meu mentor. Os meus mentorados conhecem o meu mentor, porque eu também entendi outra questão. Quem se compara para, quem admira mira. Isso eu aprendi com o meu mentor. O que eu fui além? Porque a gente cresce quando a gente recebe o ensinamento, a gente faz download dele e a gente consegue assimilar ele de tal forma que a gente coloca a nossa própria identidade e personalidade e a gente faz então o upload com aquilo que é nosso. Quem se compara para, quem admira mira, mas quem admira revela, porque quem admira secretamente é covarde e ou arrogante. A gente precisa revelar o ser, a persona que a gente está admirando, porque assim a gente trabalha no jogo da honra. Pegou? Como Elias e Eliseu. Eliseu contava para todo mundo que estava seguindo Elias e ele andava com o cara para cima e para baixo. Por quê? Porque ele queria o dobro do que o cara tinha. O cara disse assim: se tu andar comigo, negão, se tu estiver comigo em todos os momentos, inclusive no momento que a nave espacial de Deus vier me buscar para dar um rolê, se tu estiver comigo, então tu vai ter o que você quer. E a partir daquele momento, Eliseu seguiu Elias para onde ele ia. E no momento que Deus veio com a nave dele buscar Elias para dar um rolê, Eliseu estava lá e Eliseu conquistou o dobro do que Elias tinha. Beleza? Um monte de ensinamento hoje, um monte de código, um monte de diamante, um monte de chave. Mas eu acho que a principal que eu entreguei para você é: esteja disposto a ligar o rádio e sintonizar a frequência. Esteja disposto a olhar para a vida e enxergar além do óbvio. Assim você começa a se tornar uma pessoa que pode entregar outros códigos, chaves, diamantes para
para os demais. Tá bom, minha gente? Um beijo, agora eu vou aproveitar isso aqui. E é isso aí, que vocês tenham um dia ultra violento, um restante de semana cheio de uau. Fui.